que mais nós temos? Nós podemos traduzir, é possível selecionar um determinado texto de um determinado idioma e pedir para traduzir esse documento ou o texto selecionado. Isso é interessante, podemos selecionar um texto e traduzir de um idioma para outro, desde que tu tenha aí disponibilidade de dicionários. Podemos inserir comentários no documento, assim como a gente já fez antes, ó. Estou inserindo um comentário para esse documento, isso nós também podemos fazer na guia revisão. E uma coisa interessantíssima, nós podemos marcar um recurso chamado controlar alterações. Se esse recurso estiver marcado, que é o que eu fiz agora, e eu realizar, por exemplo, a deleção da palavra concursos, vamos selecionar e deletar, percebe que ficou uma marcação aparecendo aqui, indicando que essa palavra foi deletada. Se eu digitar um outro texto adicional aqui, com o controlar alterações, isso também indica como um padrão de alteração. Depois eu posso simplesmente aceitar ou rejeitar essas alterações. Então o que acontece? Agora eu posso ir para a próxima alteração e posso pedir para aceitar ou rejeitar. Por exemplo, vou rejeitar. Agora ele foi para aquela alteração concursos que eu havia excluído. Apareceu concursos com traço no centro dos caracteres. E se eu aceitar, de fato, ele confirma e retirou aquela palavra concurso. Então tu pode marcar, controlar alterações para que todas as alterações produzidas no documento fiquem marcadas e depois tu pode aceitar ou rejeitar cada uma dessas alterações. Esse recurso é interessante porque permite, por exemplo, eu posso digitar um documento e enviar esse documento para um professor de português. O professor de português começa a corrigir o meu documento, começa a alterar o meu documento. Só que antes disso, ele clica no controle de alterações, no controlar alterações. Fazendo assim, todas as alterações que ele produzir no meu documento ficarão marcadas. Quando eu receber o documento de volta, eu vou saber exatamente onde ele fez essas alterações. E então eu posso passar alteração por alteração, ora aceitando ou ora rejeitando essa alteração. Bem interessante o recurso aí da guia revisão, que te permite controlar as alterações, certo? Além disso, nós poderíamos também comparar documentos. Se tu tiver, por exemplo, dois documentos com pequenas alterações entre eles, tu pede para comparar e seleciona esses dois documentos. Quando tu compara dois documentos bem similares, ele só vai marcar aqueles itens que estão diferentes nos dois documentos. Ele compara os dois documentos que são parecidos, mas não iguais, e marca onde estão as diferenças. E aí tu também pode ir indo para verificar se aceita ou vai rejeitar cada uma dessas alterações que são diferentes nesses documentos comparados. Pode até combinar eles, gerando um terceiro documento como sendo a combinação da comparação desses dois documentos. Isso também pode ser feito na guia revisão. Outra ação da guia revisão é permitir restringir edição. Quando tu clica ali, é possível o usuário definir, por exemplo, que o documento vai ficar no estado somente leitura. E aí tu pode, depois disso, aplicar e digitar uma senha para proteger o teu documento. Isso quer dizer agora, se tu pedir para proteger o teu documento e deixar somente leitura e definir uma senha, quem tentar acessar o documento só vai conseguir fazer a leitura, mas não vai conseguir alterar nada nesse documento, a não ser que tenha a senha. Então, quem tem a senha pode alterar. Mas quem não tem a senha não consegue desproteger o documento e vai ficar somente com a leitura. Então nós podemos gerar um documento, deixar no estado somente leitura para outros usuários. Essas pessoas só vão poder ler o documento, mas não vão poder alterar. Quem quiser alterar o documento vai precisar da senha. Recurso interessante que nós temos também aí dentro da nossa guia revisão. Então podemos sim restringir a edição, para não permitir que as pessoas editem o documento. Só quem tem a senha. Somente leitura é uma opção boa para deixar para outras pessoas lerem o documento, mas não editarem. Isso tudo, como eu disse, a gente encontra nessa guia revisão do Word 2013. Bem, vamos ver agora uma guia do Word 2013, essa guia chamada Exibição. Nessa guia Exibição do Word 2013, ela é bem interessante porque permite ao usuário realizar tarefas como alterar o que nós chamamos de modos de exibição do documento. Nós temos vários modos de exibição, como por exemplo, o modo de leitura, que permite ao usuário visualizar o documento para leitura e não para impressão. No modo leitura,
há uma facilidade de visualizar o documento num processo de leitura, quer dizer, é um modo específico utilizado para a leitura do documento, certo? Por isso o modo de leitura. Temos o modo layout de impressão, que mostra já uma ideia prévia de como o documento será impresso, é o modo mais utilizado e o padrão. O modo layout da web, que de cima a baixo mostra as diversas páginas do documento, só que sem estarem separadas por páginas impressas. Ali, por exemplo, deixa eu só alterar que ficou concursos, vamos botar concursos. Aí, fiz a alteração. Então, layout da web exibe o documento numa navegação única de cima a baixo, sem a separação por páginas impressas. Depois temos o modo estrutura de tópicos, onde cada parágrafo recebe um marcador, que é um tópico, permitindo o usuário selecionar e alterar a posição do parágrafo simplesmente clicando e arrastando, além de mudar os seus níveis para títulos ou subtítulos. Essa é a estrutura de tópicos. Temos também a possibilidade aqui na guia exibição de exibir no modo rascunho. O modo rascunho é um modo para digitação, quer dizer, ele não é um modo que exibe exatamente como vai ser impressa a página, mas ele é muito útil para agilizar a digitação. Nesse modo rascunho não aparece cabeçalho e rodapé. Percebe, no modo layout de impressão, está aparecendo lá o cabeçalho Rodrigo Schaefer. Quando eu clico no modo rascunho, que é só para digitação, não aparece cabeçalho nem rodapé. Então ele é um modo útil, modo rascunho para digitação. Quando tu deseja editar o documento, mas já com uma ideia de como será impresso, então se recomenda o layout de impressão. Além disso, o usuário pode ou não exibir a régua, marcando a opção régua, ora aparecem as réguas do Word, ora elas são ocultas. Linhas de grade, que são linhas de grade que permitem ao usuário ter um melhor posicionamento de elementos gráficos. Ele pode ativar o painel de navegação para navegar em títulos ou páginas desse documento. Isso tudo ele pode fazer através do painel de navegação. Por exemplo, páginas, aí vem miniaturas das páginas. E tu pode clicar, por exemplo, na página 3, foi direto para a página 3. Página 1, direto para a página 1. Então, o painel de navegação, quando ativado, facilita a navegação pelo documento. Temos também a opção Zoom, que permite aproximar ou afastar a visualização. Isso é dado em percentual. Importante é que no Word, o nível mínimo do zoom é 10%, como eu fiz agora, bem afastada a visualização. E o nível máximo do zoom é 500%, bem aproximada a visualização do documento com 500%. Mas se eu tentar colocar um valor 100%, é o padrão. Agora, se eu tentar acima ou abaixo de 10 ou 500, já que o limite mínimo é 10 e o limite máximo é 500, ele não permite. Vamos tentar. Vou botar 5% para o zoom e ele diz, o número deve estar entre 10 e 500. Então não tem como botar um zoom de 5%, porque o mínimo é 10 e o máximo é 500% para o zoom no Word. Além disso, o zoom também pode ser alterado aqui na barra de status, que é essa barra inferior, porque aqui nós temos uma barra deslizante que te permite, então, diminuir o nível do zoom e aumentar o nível do zoom. Isso respeitando os níveis mínimos e o nível máximo de 10 a 500%. Beleza. Outra coisa, o usuário pode pedir para abrir uma nova janela, pode também pedir para organizar essas janelas e também dividir o documento atual em 2 painéis. Quando a gente clica no comando dividir, ele divide o documento em 2 painéis, divide a janela em 2 painéis, e cada painel tu pode botar numa página diferente. Por exemplo, o painel aqui de cima eu vou deixar na página 1. Vou clicar no painel de baixo e esse eu vou deixar posicionado lá na página 3 do meu documento. Assim eu consigo visualizar ao mesmo tempo a página 1, aqui no painel superior, e a página 3 no painel inferior. Se eu não quero mais ver o documento em 2 painéis, basta clicar em remover a divisão, que ele volta a exibir o documento em apenas um painel. Tudo isso eu tenho aqui na guia exibição. E um outro recurso interessante se chama macros. Quando a gente escolhe gravar uma macro, ele grava diferentes padrões que tu pode realizar em sequência. Gravar uma macro significa gravar uma sequência de comandos para depois poder executar essa sequência de comandos. Acompanha, eu vou pedir para gravar macro, vou dar um nome para essa macro, vou chamar de macro hoje, e agora vou indicar que é macro para botões que eu vou clicar. Poderia ser também para digitação de teclado. Agora que eu defini a macro, aparece o ponteiro do mouse com uma fita cassete.
Tudo que eu fizer agora, ele vai deixar marcado para essa macro hoje. Então, se eu colocar negrito, itálico e sublinhado, e agora pedir para parar a gravação da macro, vamos clicar lá em macros e pedir para parar a gravação, essa macro ficou gravada com a informação negrito, itálico e sublinhado. Se eu selecionar um outro texto agora, clicar em macros e pedir para exibir as macros que eu tenho, está lá a macro hoje que eu gravei. Quando eu pedir agora para executar a macro hoje, percebe que automaticamente o texto também ficou em negrito, itálico e sublinhado. Então, qual é a teoria ou a ideia teórica das macros? Que o usuário pode gravar sequências de comandos nas macros. Quando tu grava uma macro, ela grava uma sequência de comandos. Depois, basta pedir para executar aquela macro, que o sistema vai executar aquela mesma sequência de comandos que o usuário realizou. Isso tudo eu encontro, então, aqui na guia Exibição do Word. Ok? Bem importante essa guia Exibição em relação ao nosso estudo. Isso é o que nós tínhamos do Word 2013 e as suas principais características quando a gente pensa em provas de concurso. Outro ponto importante a ser estudado no Word 2013 é justamente o caminho para realizar as operações. Por isso que a gente fez passo a passo. Mas tem muita prova que pergunta se isso está na guia página inicial, se está na guia exibição, se está na guia revisão. Então uma parte do teu estudo a partir de agora é pegar o que nós estudamos e lembrar para o dia da prova onde se encontram cada um desses principais comandos que a gente acabou citando aí no nosso curso do Word 2013.